Olá, caros alunos. Hoje vamos dar início a uma revisão para o Enem de 2024, fazendo algumas questões de filosofia que caíram no Enem de 2023. Vamos iniciar com a questão número 79 da prova azul. Ela vai trazer dois textos, um texto do Gabriel Garcia Marques, chamado O Pessimista, e outro de Jean-Paul Sartre, da sua obra Ser e o Nada. O primeiro texto vai dizer o seguinte: Gerineldo dorme porque já está conformado com seu mundo, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer após haver submetido todos os objetos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte e de azar. Melhor que ninguém, Gerineldo conhece o coeficiente da dilatação de suas janelas e mantém marcado no termômetro, com uma linha vermelha, o ponto em que se quebrarão os vidros, despedaçados em estilhaços de morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. O texto 2 de Sartre vai dizer o seguinte: a situação é o sujeito inteiro. Ele não é nada a não ser a sua situação, e é também a coisa inteira. Nunca há mais nada senão as coisas. É o sujeito a elucidar as coisas pela sua própria superação, se assim quisermos. Ou são as coisas a reenviar ao sujeito a imagem dele. É a total facticidade, a contingência absoluta do mundo, do meu nascimento, do meu lugar, do meu passado, dos meus redores e a minha liberdade sem limites que faz com que haja para mim uma facticidade. A questão vai perguntar: a postura determinista adotada pelo personagem Gerineldo contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Olha, gente, vocês podem ver logo de cara, lendo os textos, que o Gerineldo, ele possui uma postura determinista. Ele acredita que tudo já está predefinido, inclusive a quebra dos vidros, e que a vida segue uma lógica de probabilidades que ele já calculou. Para Gerineldo, então, a gente pode dizer que não existe liberdade. A vida de Gerineldo é limitada por suas próprias previsões. Ele já está ali calculando tudo, negando a possibilidade de acontecimentos que sejam inesperados ou de que ele possa influenciar o curso dos eventos. Então ele fala: consigo prever o coeficiente de dilatação, prever quando os vidros vão quebrar, etc. Sartre não. Sartre, esse filósofo existencialista, ele vai defender que a existência precede a essência, ou seja, o ser humano ele não possui uma natureza pré-determinada, mas se define através das suas escolhas, e o indivíduo ele é livre para mudar a sua própria vida e criar seu próprio significado, mesmo dentro das limitações que são impostas pela situação. Então ele já fala assim, ó, são coeficientes de adversidades, o indivíduo faz a escolha, ele enfrenta esses coeficientes de adversidades, mas ele é livre. Ele vai dizer também que existe a faticidade. A vida é constituída por fatos concretos, mas a liberdade humana permite a gente a transcender essas condições e dar-lhes um sentido. A transcendência é exatamente superar a faticidade. Né? E aí, analisando as alternativas, a letra A está errada porque, em primeiro momento, em nenhum momento nenhum falou de inconsciente. Inclusive, inconsciente é um termo da psicanálise que é muito criticado por Sartre, porque daria margem ao determinismo. Essa alternativa não se aplica porque a questão se concentra em questões conscientes, né, em visões conscientes e filosóficas dos personagens, tanto do que Sartre expõe, quanto do personagem ali de Gabriel Garcia Marques, né, o Gerineldo. A letra B é a questão certa, por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Olha, a gente tem ali o Gerineldo negando a possibilidade de eventos inesperados, se conformando com suas próprias previsões, nega a ideia de que a existência humana possa transcender as condições dadas. Sartre, ao contrário, ele defende a liberdade como uma forma de transcendência. Então vocês veem que Sartre vai se opor frontalmente a essa ideia de que existe um determinismo, que tudo possa ser determinado. Não, o indivíduo ele é livre, né? A letra C, ela está errada, por quê? O conhecimento difuso não é um termo diretamente relacionado ao contraste entre determinismo e existencialismo, determinismo do primeiro texto e existencialismo do segundo texto. Além disso, o primeiro texto ele não apresenta uma negação do conhecimento difuso, ele fala sobre um conhecimento detalhado e preditivo. A letra D, sustenta a fugacidade da vida, estaria errada de duas maneiras. A primeira é a seguinte: a fugacidade da vida não é um tema abordado nos textos em relação ao contraste entre as filosofias do determinismo e existencialismo. Não é a temporalidade da vida que está em discussão,
mas a capacidade de transcendência frente às circunstâncias. Mas mesmo que a gente olhasse para essa questão da fugacidade da vida, ambas as visões, de certa forma, reconhecem a finitude da vida, apesar de não ser essa a questão principal, né? A questão central é a postura em relação à liberdade e ao destino, né? Então, ambas podem reconhecer, mas esse não é o foco, né? E a letra E, refuta a evolução biológica. A evolução biológica ela não é mencionada em nenhum dos textos, e o tema não é relevante para o contraste entre o determinismo e o existencialismo. Então, resumindo, por que a letra B seria correta? Olha, Gerineldo ele representa uma visão pessimista e fatalista, determinista, enquanto Sartre oferece uma perspectiva mais otimista e libertadora sobre a condição humana. A diferença fundamental entre eles está exatamente na crença na liberdade e na capacidade de influenciar o próprio destino, que Sartre propõe e que Gerineldo nega. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.